Olá, minhas irmãs, meus irmãos de caminhada. Estamos aí mais uma vez no canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Bem, e eu queria começar esse vídeo, na verdade vai ser um ciclo, eu vou explicar direitinho para vocês como isso vai acontecer, mas eu queria começar esse vídeo com alguns questionamentos, algumas perguntas para vocês, minhas irmãs, meus irmãos que acompanham a gente aí no canal. Você está desnorteado, você está desnorteada? Você se sente perdido ou perdida, a sua vida ela parece que está meio sem rumo, nem direção, você não está conseguindo compreender qual a sua missão aqui na Terra, o que a sua alma veio fazer, o que você precisa realizar, qual o propósito de você estar aqui agora, vivenciando a sua vida. Então, e muitas vezes vem aquele sentimento, que aperta o peito, de angústia, às vezes confusão, perturbação. Então, eu queria fazer essas perguntas, Sua vida está desnorteada, Está sem um norte, ou seja, você está sem um caminho a trilhar, porque caminho, na verdade, a gente está sempre trilhando algum caminho, mas você não consegue sentir que esse caminho vai te levar aonde você quer chegar, a um lugar de paz, de tranquilidade, de prosperidade, Então, assim, essas perguntas, ela vêm muito em nossas mentes por meio das nossas sensações, nossos sentimentos muitas vezes não tão bons. Então, o sentido de fazer esse ciclo desses vídeos, me veio por intuição e eu queria compartilhar, baseado em experiências práticas, Eu passei muitos anos, longos anos da minha vida fazendo as coisas sem sentir essa autorrealização, sem entender o porquê eu estava fazendo aquilo, eu sentia que não era aquilo que eu vim aqui para fazer. E eu passei muitos anos assim, buscando, procurando, tateando, no tempo, no espaço, nas circunstâncias, sem saber direito aonde eu precisava chegar e nem mesmo aonde eu queria chegar, ou seja, muita perturbação, Momentos assim que eu não vou dizer que foram super dolorosos no meu caso, eu sei que para muitos isso é muito doloroso, no meu caso não foi, mas era um estado de nunca estar me autorrealizando, ou seja, eu sentia que faltava algo. Realmente faltava esse norte, faltava essa direção, faltava esse caminho, de eu saber aonde eu estava pisando e aonde eu ia chegar. E o melhor dessa parte, não é bem o sentido de onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar, mas é de estar curtindo esse caminho, Essa caminhada, ela está me trazendo, boas realizações, bons sentimentos, ou seja, o viver pelo viver e não para chegar em algum lugar. Mas, obviamente, a gente precisa, sim, de uma direção, a gente precisa de um rumo, a gente precisa de um norte. Então, por isso, a gente vai começar esse ciclo, Para quem se interessa, para quem sente isso em algum ponto, É interessante, a gente vai fazer alguns ciclos, vai ser muito intuitivo, Esse trabalho, e quem se sentir aí, quem simpatizar com o assunto, ou quem se identificar com essas questões, então eu sugiro que nos acompanhe aí ao longo de algum tempo, é um ciclo, como eu falei, e vamos estar juntos aí buscando alguns conhecimentos, alguns fundamentos, entendendo algumas questões que a gente precisa entender para se colocar. Então, assim, eu vou estar trazendo algumas questões práticas minhas. Obviamente, o intuito não é trazer receita pronta, não existe receita pronta para isso, Cada um de nós é um universo muito complexo, não no sentido negativo, mas no sentido da integralidade, que nos forma. Ela é muito ampla, ela é muito dinâmica, mas com esse ciclo eu garanto para vocês que de alguma forma vai contribuir positivamente com o encontrar desse caminho que cada um precisa ou está sentindo diante da vida, diante do destino. Então, esse ciclo que nós vamos fazer, na verdade, que está sendo preparado com muito carinho, com muito amor mesmo, e também com muita experiência, vocês podem acreditar nisso, É baseado em muita experiência, e mais do que isso, em muito estudo e muita prática, Então, nós batizamos, como o ciclo savoir-faire, ou seja, saber fazer, e ele tem a ver com essa questão mesmo de se sua vida está desnorteada, então, para auxiliar cada um de vocês que estão buscando esse norte aí, a encontrar, esse norte, essa direção, esse sentido. O sentido não apenas de viver, mas o sentido de viver sabendo o porquê, Ou seja, absorvendo o que há de melhor na vida.
Quem já não passou por isso, né? Quem não sentiu isso em algum momento? Quem não busca isso em algum nível, em algum grau, né? E assim a gente fica tateando. E na verdade a intenção, obviamente, não é de dar receita pronta, como eu já falei, mas também que os irmãos, as irmãs não fiquem tanto tempo tateando, né? Como eu fiquei no tempo, no espaço, nas circunstâncias, né? Os fatores da vida. Mas vamos lá. Para a gente entender bem profundamente, o que é estar desnorteado, né? Essa vida desnorteada. É estar sem rumo, algo que deixou de ter um norte, que perdeu a direção ou caminho, que se conseguiu desnortear. Desorientação, né? Que se encontra confuso, sem segurança e instabilidade. E o pior de tudo não é exatamente essas questões conceituais, mas são as sensações, né, que nós carregamos e que cada vez ficam mais pesadas no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, quando a gente está sem esse norte. O pior realmente são esses sentimentos, né, que começam a reverberar no nosso ser e em todo o nosso redor, né, e acaba que tudo, né, todo o nosso entorno vai perdendo sentido. Né? Isso é muito ruim, leva a tristezas profundas, a uma solidão profunda, muitas vezes a depressão. Então, na verdade, esse ciclo Savoir-Faire é um ciclo de vários vídeos que nós vamos, então, tentar auxiliar os irmãos. Nós vamos usar muito conhecimento, todos muito embasados, inclusive conhecimentos esotéricos com S, né? Ou seja, da essência das leis que regem esse universo. Vamos usar técnicas, sim, existem muitas técnicas para serem utilizadas. Então, nós vamos estar em alguns momentos trazendo alguma teoria um pouco mais profunda, um conhecimento mais profundo, em alguns momentos falando de algumas experiências, em outros momentos nós vamos estar fazendo uma prática conjuntos, né? Então, poderíamos dizer que é quase um workshop virtual, né? A intenção realmente é da gente dar uma dinamizada e criar alguns pontos de convergência, obviamente, mas também observando e respeitando alguns pontos diferentes, onde cada um dos irmãos e das irmãs que vão acompanhar esse ciclo Savoir-Faire, ou seja, vida desnorteada, encontre o norte da sua vida, para que cada irmã ou irmão possam buscar um vídeo mais adequado. Um exemplo que eu vou dar. Então, nós vamos fazer um trabalho e eu vou falar o sentido de uma meditação que a gente vai fazer, ou até de uma técnica apométrica. E aí, se o irmão não se sentir identificado ou a irmã não se identificar com aquela questão específica, ela não precisa, você não vai precisar seguir aquela meditação ou aquela técnica apométrica que nós vamos fazer. Então, você vai ser direcionado a um outro vídeo. Então, assim, a gente vai tentar respeitar ao máximo e cada caso, né, obviamente, de uma forma mais dinâmica, tentando englobar o todo, mas a gente sabe que isso não é possível fazer com tanta facilidade, mas o que nós vamos fazer é diversificar ao máximo os conhecimentos, as nossas práticas, né, os nossos instrumentos, para que cada um de vocês possa ir onde mais lhe agrade, onde mais lhe identifique. Então, em algum momento eu vou fazer uma técnica apométrica ou uma meditação, uma visualização orientada para uma determinada questão, para uma determinada área da vida, e talvez essa área da sua vida esteja tranquila. Obviamente que se você quiser fazer, isso vai enriquecer o seu conhecimento, vai enriquecer as suas experiências, as suas memórias benfazejas, positivas, né? Mas também de outro modo, se você preferir não se fazer para se atentar estritamente ao que está te causando alguma angústia ou onde está faltando esse norte especificamente, porque às vezes esse norte está faltando só numa área de nossa vida. Então nós vamos tentar resolver nessa área da vida. Então você vai ser direcionada ou direcionado a um vídeo mais específico para essa área da sua vida. Então a intenção realmente é que a gente amplie, por isso esses ciclos eles vão se estender um pouco, vai ser um trabalho muito intuitivo, ou seja, nós estamos sendo aqui obviamente direcionados por algo maior, né, que é o nosso próprio poder de intuição. Bem, é importante, né, caso vocês sintam que devam fazer, né, façam comentários, peçam vídeos, isso vai me auxiliar muito nesse trabalho, né, de orientação. Então, até para eu saber qual o próximo vídeo que eu vou fazer, eu já tenho um script, um roteiro a seguir, obviamente, mas ele não é engessado, ele não é estático. Então, esse momento seria bem interessante, dentro desse workshop virtual, que é a nossa intenção de fazer, que vocês participem ao máximo, né, fazendo comentários. Olha, eu gostaria, tal área é mais complicado, tal área é mais fácil,
uma técnica mais específica para essa questão, e assim nós vamos criando, por meio do comentário de vocês nos vídeos, né, nós vamos criando também uma relação, né, de alma a alma, porque a gente sabe que para as nossas almas e para esses movimentos que são da luz e da lei divina, como é o nome do nosso canal, não existe tempo, não existe espaço. E assim nós vamos nos congregando, né, dentro dessa egrégora, né, de luz, de amor, de compreensão, de soluções, de resoluções, para que nos coloque numa sintonia mais palpável, né, de bem-estar, de bons sentimentos, de boas realizações, de prosperidade, e por consequência natural nós vamos aí encontrar sim o nosso rumo, a nossa direção, ou o norte em nossas vidas. Peço licença, né, permissão para que vocês me deem espaço aqui para trazer parte desse roteiro, desse script, né, de forma bem concreta, bem sólida. Eu gostaria de passar muita confiança para vocês pelo que está sendo feito, né? Então vamos lá. Então, assim, antes de começar, né, todos esses movimentos e participar desses ciclos que nós vamos começar aí a partir deste vídeo, deste primeiro vídeo, eu gostaria de perguntar para os irmãos e para as irmãs que estão sentindo esse desnorteamento aí em alguma área da vida ou em toda a vida, quanto tempo, ou seja, dias, semanas, quantos meses ou até anos, né, você está sentindo que a sua vida está sem rumo, sem norte, sem direção, em toda a sua vida ou em alguma área. Ou seja, quanto tempo você vem passando por isso? E aí eu faço uma contra-pergunta. Quanto tempo você está disposto ou está disposta, né, a empregar nesses movimentos, ou seja, no acompanhamento desses ciclos, para que a gente consiga, de uma forma talvez até mais direta, auxiliá-los, ou seja, ainda que seja mesmo construir um trampolim para que vocês possam se impulsionar e encontrar o próprio caminho, sabendo que aqui, obviamente, nós não vamos dar o caminho de vocês, nós vamos tentar, né, buscar auxiliá-los com todos os nossos conhecimentos, práticas e, enfim, todas as formas possíveis, a colocá-los, né, em conexão com o seu eu divino, com o seu eu superior, com o seu mestre interior, e assim você, por consequência natural, encontrará o seu caminho, né? Mas quanto tempo você vem passando por isso, que está faltando esse sentido, né, dessa direção, esse norte, e quanto tempo você está disposto, você está disposta a empregar fazendo esses ciclos, né? O que a gente pode garantir? Que não vai ser nada corrido, muito apressado, mas também não vai ser lento demais. Ou seja, vai ser tudo na medida do justo, do correto e do necessário. Essa é a nossa intenção, né? Por isso, a gente faz todo um planejamento anteriormente, mas também deixando aberto, ou seja, não engessando demais, para que a coisa possa fluir dentro dessa intuição, que é o nosso ponto é a nossa base primordial, né, de construção de cada um desses vídeos aqui. Então, como eu disse, tudo vai fluir da forma mais intuitiva possível, com conhecimento, sim, com fundamento, sim, mas irá fluindo, inclusive, a partir, né, e das pessoas que buscarem esse canal, que buscarem esses vídeos, e até da movimentação de vocês, como eu falei, por meio de comentários, né, aqui embaixo. O nosso eu sempre no controle, o eu divino, o eu superior, enfim, os mestres superiores, Deus, Olorum, enfim, cada um dá um nome a essa divindade, né? Temos um propósito, temos um conteúdo que precisa ser passado, nós vamos passar esse conteúdo, alguns movimentos conscienciais, né, bem delineados para nos auxiliar nessas tarefas, e entre outras coisas também, vamos seguir de uma forma muito fluida um roteiro aqui que a gente já tem preparado, né? Tudo da forma o mais dinâmica, mas também o mais natural e o mais agradável possível. Então, relembro vocês que é importante, né, que vocês façam os comentários, façam perguntas, busquem me dar alguns direcionamentos, algumas diretrizes sim, porque com base neles eu vou fazer os outros vídeos, obviamente buscar fundamento, conhecimento, mas nós vamos fazendo esse trabalho juntos, né? Peçam o que lhes interessa, o que mais vos aprove, né? Obviamente, tudo dentro da devida integridade, do respeito, né? Vamos fazer isso de uma forma muito
muito profunda, muito correta, né? Vamos buscar esse caminho exatamente no sentido de buscar soluções mais viáveis possíveis, né? Eu vou ter todo o cuidado, né? Baseado sempre nas intuições, como eu falei, para a gente estar preparando esses movimentos conscienciais, as meditações, os vídeos em si. Mas é claro, assim, é óbvio, é muito importante a gente deixar isso muito claro, que parte disso, parte de tudo isso que vai acontecer depende muito de você. Não do que você vai fazer agora na sua vida, essa não é a questão, exatamente porque se está faltando um norte, uma direção, isso não é a questão do momento. Inclusive, eu vou passar logo mais algumas coisas que nós não esperamos de vocês nesses ciclos. Eu achei importante colocar essas questões e os próprios trabalhadores, aí, os nossos mestres espirituais, né, nos pediram para colocar esses pontos, porque vão auxiliar para que cada um entenda esse processo, esse ciclo da melhor forma possível. Então, obviamente, isso depende muito também de cada um de vocês, não do que vocês vão fazer na sua vida propriamente, mas de se permitir, né, de confiar, de se entregar, para que cada coisa vá sendo colocada assim, em seu devido lugar, e assim, por consequência natural, você vai conseguir começar a se movimentar na sua própria vida, né? Em cada vídeo a gente vai tentar trazer uma introdução. Esse primeiro vídeo é praticamente uma apresentação, uma introdução, mas nos outros vídeos nós vamos dar sempre um momento ali inicial de fazer uma introdução, até para a gente poder ir se ambientando, vocês se ambientarem dentro desse movimento, desse ciclo, né? Savoir-faire, ou seja, saber fazer, e também para ir organizando as ideias. Aí eu vou explicando alguns pontos desse processo, vou respondendo algumas questões que vocês colocarem aí nos comentários, ou também empreendendo aí esforços, né, muito criteriosos, obviamente, mas também muito respeitosos no sentido de trazer o que vocês pedirem, né, dentro desse movimento. E sempre que a gente sentir necessário, a gente vai dar uma pausa, fazer uma explicação, também sempre dando um norte dentro desse nosso processo, né, fazendo exatamente o que a gente veio aqui fazer por meio desses vídeos. Tudo com uma direção, um caminho bem trilhado. O que é importante? E aí vem essas questões que eu falei que ia colocar neste primeiro vídeo aqui. Vamos colocar em outros momentos também, mas para vocês sentirem. O que nós não vamos pedir para vocês neste momento? Ou seja, neste momento existem algumas coisas que não vão ser pedidas a vocês. Por exemplo, não vou pedir que você identifique o que está te fazendo sentir desnorteado ou desnorteada. Isso nós não vamos pedir. Os motivos e razões que te levaram ou te fazem estar assim, sentido dessa forma. Ora, se você está com uma vida desnorteada, né, seria no mínimo insensatez da nossa parte esperar que você, irmão e irmã, soubesse o porquê que está assim ou até como sair disso, né? Como veio parar nessa situação. Então, são coisas que a gente não vai pedir para vocês. Agora, também, se você conhece algum motivo, alguma razão específica por você estar sentindo isso, ou você estar onde está em sua vida, também não tem um problema. Agora, a questão é o seguinte: se você permanece aonde está, é porque ainda não encontrou uma solução, ainda não conseguiu sair, não é? Mas aí vamos juntos nesse ciclo aqui, savoir-faire, né? Saber fazer. Também não vamos perguntar a vocês, não vamos questionar vocês a partir do que tudo isso começou a acontecer na sua vida. Quando começou isso? Há quanto tempo? Até perguntamos, né, quanto tempo vocês estão sentindo isso, só para a gente ter para vocês mesmos avaliarem, né? Porque às vezes a gente tem muita ansiedade, muita pressa em resolver as questões. Então, às vezes nós estamos anos passando por um sentido de sofrimento, por esse desnorteamento da nossa vida, e a gente vai num trabalho, a gente encontra uma técnica e a gente quer resolver em uma semana, em poucos dias. Foi mais naquele sentido de autorreflexão. Então, assim, para que a gente tenha um pouco de paciência, não vai ser nada amoroso nem lento, também nem corrido demais, mas que a gente tenha, assim, um pouco de paciência para empreender esforços concretos, né? Numa direção um pouco mais palpável, organizada, que isso eu me comprometo com vocês a passar. Também não vamos esperar de vocês, não vamos pedir de vocês
que você compreenda, que você já saiba, né, de pronto, se isso está em você propriamente, assim, se vem de você, se é algo do presente, se é algo desta vida, se é algo do passado, se é mais com relação a alguém, às vezes um relacionamento, às vezes com a sua família, com o seu trabalho, ou a falta de um trabalho, falta de alguém, falta de uma família. Então, essas questões neste momento não nos importam. E, claro, obviamente, depois, caso seja necessário, isso vai vir de forma muito natural, né? E dentro dessa clareza, até da participação dos irmãos e das irmãs, nós vamos aí construindo soluções, porque a gente precisa ter isso em mente, meus irmãos, minhas irmãs. Não existem receitas prontas, não existem mágicas, mas existe sim, ainda que a gente não saiba aonde a gente quer chegar, nem como chegar, onde a gente precisa chegar, onde a gente precisa estar, é importante que a gente tenha consciência do que eu estou fazendo agora para construir esse sentido. Então, isso tudo é muito construído, né? Isso tudo é muito erigido. E para poder construir, erigir, nós precisamos aí sim de um conhecimento, nós precisamos de paz, e é esse o nosso intuito, né? É trazer um pouco mais de conhecimento e contribuir com essa paz, com essa harmonização, com esse ordenamento de ideias, de sentimentos e até de sensações dentro de cada um de vocês, para que a gente possa percorrer esses ciclos, né? Savoir-faire, ou seja, saber fazer, aprender a saber fazer, né? Então, vamos falar um pouquinho do norte, como a gente está fazendo esse primeiro vídeo como uma introdução, como uma apresentação. O norte ele tem tudo a ver com os caminhos que nós precisamos trilhar, e a gente está falando, obviamente, neste caso, nesta encarnação, nesta vida, né? Por quê? Porque algumas experiências precisam ser experimentadas, nós precisamos passar por algumas questões na nossa vida. Isso tudo é muito bem planejado pelo nosso eu divino, digamos assim, né? Por hora. Então, a gente precisa trilhar alguns caminhos ou um certo caminho exatamente para adquirir as melhores experiências para o nosso ser, para a nossa alma, para a nossa consciência. Por isso que essa falta de norte ou essa vida desnorteada tem muito a ver com algo que a nossa alma esqueceu que veio fazer aqui. Ou seja, que nós não conseguimos trazer pelo processo do reencarno, do nascimento, o que nós viemos fazer, o que nós viemos realizar nesta vida. Então fica faltando aquele sentido, não é? Eu costumo dizer que quando você está no seu caminho e sintonizado com a sua missão de vida, né, ou seja, a sua missão de alma, assim, em maior ou menor grau, você vai sentir um contentamento, você vai se sentir se autorrealizando em alguma forma, e isso de forma muito próspera. Pode haver problemas, pode haver algumas incongruências, podem haver obstáculos, né? Algumas questões a serem sanadas, resolvidas, isso faz parte da nossa caminhada, porém, o sentido, ele existe, né? O propósito, ele existe, a razão, ela existe, né? Contrariamente também, caso você não esteja assim, no seu caminho, ou esteja dessintonizado com esse seu caminho, com essa sua missão de alma, essa sua missão de vida, também, quanto maior for o seu distanciamento do que você veio aqui fazer, maior será o descontentamento. Então, assim, quão grande é a sua insatisfação, a sua dificuldade de autorrealização, os problemas, essas questões que estão tirando o seu norte, a sua direção, quão maior forem eles, mais distante você está do caminho que você veio trilhar, ou seja, do que sua alma veio fazer na Terra. E por isso esse sentimento tão pesado e tão difícil de lidar. O que é interessante também de se notar, que esses ciclos eles podem mudar. Normalmente eles mudam, ou seja, nós não viemos fazer uma única coisa. Esses ciclos da nossa vida, né? Ou seja, os caminhos da nossa vida, na verdade é um grande caminho com vários subcaminhos, né? Se a gente pudesse dizer assim de uma forma bem ilustrativa. Então, assim, é como se os ciclos mudassem. Os nossos caminhos, eles são muito amplos, eles mudam de direção, mas quando ele tem um sentido, ou seja, ele tem um norte,
E isso nos traz essa satisfação de viver, essa vontade de viver, essa vontade mais do que realizar algumas coisas, né? Mas também realizar para o próprio mundo, né? Ou seja, não em torno só do eu egoístico, né? Do eu inferior, mas o eu superior se projetando na nossa própria vida. Então esses ciclos, eles podem mudar, ou seja, a gente tem que ter sim um conhecimento, a gente tem que ter uma sabedoria, mas é interessante que quando nós estamos conectados, ou seja, quando nós estamos dentro das margens desse caminho, por assim dizer, ou seja, dentro, né, ou seja, não além, não aquém das margens, mas dentro desses caminhos, a gente consegue lidar com essas mudanças. Então, por isso, assim, a necessidade dessa conexão com a sua alma, com a sua consciência, porque são elas que realmente vão dar a tônica do que você veio fazer e realizar aqui nessa vida, e inclusive no sentido de quando precisa mudar, trilhar novos rumos, novas direções, ter novas experiências. Isso tudo muito bem engendrado pelo seu eu superior, pelo seu mestre interior, pelo seu eu divino. Tudo com muita consciência, né? Porque é sempre a nossa consciência. E, obviamente, também não vamos pedir a vocês, irmãos e irmãs, que já tenham essa conexão com suas consciências. Todo esse ciclo savoir-faire que nós vamos aqui empreender, que é como se fosse um workshop, né, virtual, por assim dizer, exatamente para colocá-los em sintonia com a sua consciência mais profunda, com o seu eu divino, com o seu mestre interior. Então, nós vamos fazer isso junto. Essa é a proposta desse ciclo savoir-faire, né, desse workshop, por assim dizer, virtual, que nós estamos começando e apresentando para os irmãos e as irmãs por meio desse vídeo. Então, minha irmã, meu irmão, que está sentindo a vida desnorteada, ou ela toda em alguma parte, vamos fazer esse movimento junto, vamos participar desse ciclo savoir-faire, compartilhar também com quem a gente sinta. Eu quero deixar bem claro para vocês, espero ter passado a seriedade desse trabalho que nós vamos fazer. Inclusive, esse é um dos sentidos que eu encontrei na minha vida. Como eu falei para vocês, parte também de uma experiência própria minha, né? Onde eu vim muitos anos desnorteado, eu costumava dizer aos meus amigos, né, familiares, que eu me sentia como se fosse uma locomotiva descarrilhada, como se eu estivesse fora do meu trilho. Então as coisas elas fluíam, aliás, elas não fluíam, né? A vida andava, mas com aquele peso, muito morosa e numa direção sem razão, sem sentido para mim. Então, assim, vem mais do intento, de um propósito meu de tentar contribuir ou auxiliá-los de alguma forma, em algum nível, em algum grau, para que vocês também consigam encontrar os seus próprios nortes, né? Então, eu gosto sempre de lembrar, irmão, irmã, que nesses meus momentos, né, onde eu não encontrei um auxílio, onde eu não encontrei orientação, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer algumas práticas, aí sim eu fui começando a me reconectar com a minha própria consciência, o meu eu divino, meu mestre interior, e eu percebi que isso que eu estou aqui fazendo para vocês, inclusive, é o que dá sentido à minha vida. Então faz parte dessa direção que eu encontrei. Então eu espero estar passando sim, com muita firmeza, com muita seriedade, essa responsabilidade que eu assumi de contribuir, né, com a melhoria da vida das pessoas, eu me preparar para auxiliar os outros, né, a se sentirem melhor neste mundo, a entenderem melhor este mundo. Obviamente que nós somos um conjunto de consciências, todos somos canais do divino e temos sim que nos complementar, aliás, mais do que nos complementar, nos somar. Então, com isso nasceu o propósito desse vídeo. E então, se você sentiu, se identificou com esse propósito e se lembrou de alguém também, vamos compartilhar, vamos fazer essa egrégora, né? Vamos criar uma sinergia, porque para o que a gente faz em âmbito da luz e da lei divina, no âmbito do espírito, da alma, não tem tempo nem espaço. Então nós podemos sim nos conectar e nos unir em torno disso. Se você se identificou, vamos seguir então para o segundo vídeo. Agora a gente vai começar a sistematizar um pouquinho mais, né, o que nós viemos aqui fazer, e eu espero que vocês aproveitem bem. Garanto para vocês que vai ser interessante, vai ser dinâmico, vai ser uma experiência enriquecedora, ainda que talvez vocês neste momento tenham dificuldade de sentir esse norte, mas eu garanto para vocês que em algum nível nós vamos auxiliar, porque está vindo de uma base intuitiva, do eu divino, do eu superior,
de muitas orientações, né, espirituais que nós temos recebidos dentro de um propósito do próprio norte da minha vida que eu encontrei. E quando nós encontramos o norte da nossa vida, é bom que isso fique bem claro também, é gritante, por assim dizer, como a gente consegue contribuir um pouquinho também com o bem-estar do outro. Quando a gente faz bem o que a gente veio fazer, ou seja, quando a gente faz bem no sentido de fazer com amor, com dedicação, com responsabilidade, com comprometimento, né, e com disciplina, isso vai gerar, sim, por força magnética, né, pela própria qualidade da energia que é emanada, isso vai gerar bons resultados em algum grau na vida de todos aqueles que estão tendo contato com esses conhecimentos. Irmãos, ficamos aqui por enquanto, irmãos e irmãs. Espero que seja válida essa experiência. Espero que de alguma forma realmente o sentido da minha vida possa trazer algum norte, algum sentido na vida de vocês. Por enquanto é só. Acompanhe, nós vamos colocando os vídeos aí na sequência, né? Um por semana, um a cada 15 dias, vamos tentar. E assim nós vamos completar esse ciclo Savoir-Faire, cujo título, né, desse ciclo aí, dentro desse ciclo Savoir-Faire é Vida Desnorteada? Sua vida está desnorteada? Encontre o norte da sua vida. Né? Ninguém tem que viver sem um norte, ninguém tem que viver sem uma direção. E todos têm uma direção. Vamos encontrar essa direção juntos. Espero contribuir com vocês. Fiquem em paz, fiquem bem, tenham uma vida abençoada e bastante próspera.